Aí, então esse videozinho aqui queria compartilhar aí com os irmãos que estão vivendo, né, esse processo aí de despertar da consciência e também para quem ainda não fez essa descoberta, né, descoberta da consciência que nós somos, né, e está em busca, né, disso. E eu queria trazer uma dica bem prática, assim, né? Sem muita filosofia, sem muita teoria, sem muita técnica ou prática a ser feita, né? E a dica é bem simples, assim, né? Tipo, faça mais daquelas coisas que te fazem bem. Faça mais daquelas coisas que te fazem bem. Porque isso é muito interessante, que eu percebo assim que por mais que eu veja, né, essas diversas pessoas que ainda não estão, né, nessa busca, ou seja, não sentiram esse chamado ainda, né, de mergulhar para dentro de si, né, e ir em busca de autoconhecimento, as pessoas ainda assim elas encontram essa dimensão que todo buscador espiritual, digamos assim, está ansiando encontrar, né? Todas as pessoas encontram essa dimensão, mas não estão cientes disso, né? E elas encontram essa dimensão justamente nas coisas que fazem bem para elas, né? Então, seja lá o que for, né? Não importa a tarefa ou a atividade que tu vá fazer, simplesmente nesse processo, né, que a gente está vivendo como humanidade, faça mais daquelas coisas que te fazem bem, porque quando tu faz essas coisas que te fazem bem, tu sabe quais são, é aquela sensação que tu tem de um contentamento, de uma satisfação, uma certa alegria, uma certa tranquilidade e paz de estar fazendo algo que está te trazendo alguma sensação agradável, de bem-estar, de simplesmente uma alegria de estar vivo, né? Tu sente que ali tem vida, né, naquilo que tu faz. Então, porque o que acontece? Por mais que essas pessoas que ainda não estão nessa busca, elas atribuam essa sensação de estar vivo, esse bem-estar, essa felicidade, essa paz, elas atribuam isso à atividade, à tarefa, ao que está sendo realizado ou feito. Mas quando a gente mergulha, né, nesse processo, a gente descobre que não é a tarefa, não é a atividade que nos traz o contentamento. A tarefa e a atividade, elas são como instrumentos para que a gente transcenda, digamos assim, a nossa própria mente. Então, na verdade, é o estado de ser, ou o estado, digamos assim, de consciência, a qual a gente se depara, e às vezes é por poucos segundos. Mas esses poucos segundos já são o suficiente para a gente encontrar aquela sensação de plenitude, de completude, de alegria, de paz, enquanto tu está fazendo algo que tu gosta, né? Então, pode ser um hobby, pode ser qualquer uma tarefa simples, muitas vezes, às vezes é uma expressão artística, não importa o que seja. Mas quando tu começa a fazer mais disso, tu começa a encontrar uma sensação de vivacidade, de contentamento e de alegria. Então, não importa a tarefa, importa que tu saiba que, na verdade, não é a tarefa que te traz a sensação de contentamento, não é a atividade que te traz a sensação de contentamento, é o estado de apenas ser, é o estado de a consciência reconhecendo-se como consciência por alguns segundos, que isso surge quando tu faz algo que tu gosta de fazer. Surge esse momento de espaço,
de essa vozinha tagarela dentro da cabeça, ela se acalma, ela se aquieta, ela não está falando nada para ti. Ou seja, tu sai do fluxo mental de pensamentos e tu tem breves momentos de apenas ser, né? Uma sensação de existir. É um estado de ser, né? Esse estado de ser quieto, silencioso, ele brota, às vezes muito brevemente, nessas atividades que tu gosta de fazer. Então, é assim, é o estado de ser, é isso que tu busca, é isso que tu gosta, é isso que te traz a sensação de estar vivo, de contentamento, de paz, de alegria. Então, a tarefa é só um veículo, né, que te facilita encontrar isso. Então, porque tem muitas vezes que tu faz essa tarefa que tu gosta de fazer, mas parece que não traz aquilo. Não é sempre, né, que tu encontra isso. Quanto mais preso tu tá no fluxo mental de pensamentos, mais tu vai ter a sensação de que, tá, eu fiz de novo aquilo que eu gosto, mas não foi tão legal assim, né? Porque às vezes tu tá muito preso no processo mental, né? Fazendo aquilo que tu gosta de fazer. Ou seja, os problemas da vida estão rodando histórias dentro da tua cabeça e tu não consegue sair desse fluxo, né? Tu fica preso nesse contexto de pensamentos incessantes, né? Então tu não encontra esse espaço, essa brecha de transcendência da própria mente. Mas tem algumas vezes que tu faz aquilo que tu gosta de fazer e tu tem uma sensação de isso que eu gosto de fazer. É isso que me traz uma sensação boa da minha vida, né? Se eu não tiver isso, a minha vida vai perder o sentido. Então a minha dica é: começa a reparar isso. Começa a fazer mais das coisas que tu gosta de fazer, à medida do possível. E começa a observar isso, que não é a tarefa em si, mas é o estado. Porque quando tu começa a se dar conta de que é o estado de ser que tu busca e não a tarefa em si, tu começa a ver que esse estado de ser, ele pode estar permeando outras tarefas, outras atividades da tua vida. E aí a brincadeira começa a ficar legal. Porque aí tu já não te torna mais dependente daquela atividade ou daquela tarefa para tu te sentir em paz, para tu te sentir feliz, para tu te sentir bem. Porque se é o estado que tu busca, esse estado, ele é como uma dimensão da tua experiência, uma dimensão que não é notada. A mente não consegue alcançar essa dimensão. Então tu precisa transcender, digamos assim, a própria mente para encontrar essa dimensão. E essa dimensão, ela é o pano de fundo de todas as experiências. Então ela está sempre presente. Está sempre presente, a todo instante. Então tu começa a encontrar, a reconhecer esse pano de fundo, essa dimensão de fundo, em vários momentos da tua vida.